Isso. Fala agora como um profeta. Nós estamos em marcha. Nós estamos em marcha. A palavra de direção que o Senhor tem, a palavra que o Senhor nos deu, a direção que o Senhor nos deu é que nós estamos caminhando. Passamos um tempo de deserto, nós fomos libertos do Egito, passamos um tempo de deserto, estamos caminhando para as promessas do Senhor, estamos caminhando para a terra prometida, amém? E nesse entendimento é que nós estamos ministrando, é nesse entendimento que nós estamos conversando a respeito da palavra e aquilo que o Senhor nos trouxe. Assim como Moisés estava instruindo a nova geração para aquilo que eles teriam para viver, assim estamos nós sendo instruídos pela palavra do Senhor. E Deuteronômio capítulo 7, verso 18, é um versículo chave que eu quero conversar com você nessa noite, quero trazer a sua memória sobre isso. E a palavra do Senhor diz assim: não tenha medo delas, no sentido de falando das nações que seriam enfrentadas, daquilo que teria para ser, da terra que teria para ser conquistada. Não tenha medo delas. E a palavra continua, lembre-se bem do que o Senhor fez, o seu Deus fez. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus fez. Queria que você trouxesse a memória agora. O que o Senhor já fez na sua vida? O que o Senhor já fez na sua vida? O que Ele já moveu em você? Talvez uma cura da sua alma, talvez uma cura física, talvez algo estamos orando para que o Senhor cure, toque, talvez Ele já te curou de alguma coisa, talvez Ele já te tocou, você talvez já foi liberto do pecado, você foi liberto das trevas, você já foi resgatado pelo Senhor, talvez Ele já te trouxe entendimento e clareza a respeito de diversos assuntos e você pôde crescer no seu relacionamento com Deus. Talvez Ele já trouxe revelação de quem Ele é para você, e quando você entende quem Deus é, a sua vida muda por completo. Talvez você foi encontrado pelo Senhor, talvez a sua família foi resgatada pelo Senhor. O que Deus já fez na sua vida? Lembre-se bem o que o Senhor, o seu Deus, fez. Percebam que o povo aqui, eles foram libertos do Egito, eles eram escravos, eles não tinham nada, o Senhor os tira, os resgata do Egito, eles saem com posses, eles entram no deserto, o Senhor os livra do exército de Faraó de uma forma gloriosa, eles caminham no deserto onde eles têm água, onde eles têm comida, tem o maná, teve chuva de codornas e tantas outras coisas. Mas o tempo foi passando, eles foram se esquecendo disso, e por isso Moisés vem e fala: ei, lembre-se bem daquilo que o Senhor, o seu Deus, fez. E eu queria que você trouxesse a memória agora. Quem era você há 10 anos atrás? Quem era você há 5 anos atrás? Quem era você há 2 anos atrás? E o que o Senhor fez na sua vida? Se o Senhor fez algo na sua vida, se existe pelo menos um item para você colocar nessa lista de agradecimento, eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor, que você glorificasse a Ele, que você reconhecesse a bondade do Senhor sobre a sua vida. Ele é bom, Ele é bom. Entenda que o nosso Deus é bom, o nosso Deus é bom. Enche a boca para falar, vai, meu Deus é bom. Meu Deus é bom, nosso Deus é bom. Se até hoje a sua visão a respeito de Deus era um velhinho zangado, bravo, esperando para te castigar, eu quero dizer que essa visão é totalmente errada. Porque no final da história, Deus é bom. Assim como nós lemos no momento de oferta, para que Deus fez tudo aquilo? Porque Ele era mau? Não, porque no final da história Deus queria o bem, e aquela era a forma com que as coisas precisavam acontecer, porque nosso Deus é bom, porque Deus te ama, porque Ele te resgatou, porque Ele te fez livre. Nosso Deus é bom. Se a gente continua na palavra, se a gente lê a palavra do Senhor, se a gente for averiguando os textos, lá em Levítico, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele promete promessas, Ele tem promessas para você. Ele tem chuva abundante no tempo certo, do jeito certo, para que haja colheita sobre a sua vida. Ele
propõe, Ele faz a promessa, Ele promete, era a palavra que eu queria lembrar. Ele promete uma colheita, Ele promete paz, é um Deus que promete segurança, é um Deus que fala a respeito de vitória, e a coisa mais importante que pode existir na sua vida, Ele promete a presença dEle por onde você andar. Esse é o Deus que nós estamos falando, a respeito da presença do Senhor. Em Josué, ele fala: seja forte e corajoso, não temas e não te desanimes. E a promessa dele é: porque o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde você andar. A promessa dele é que por onde você vai, a presença do Senhor te acompanha. A presença do Senhor está contigo nas missões onde você vai. Ele é contigo. A palavra diz que você não está desamparado e nem sozinho, porque a presença do Senhor é contigo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Deus, por esse tempo, por essa casa, porque o Senhor reservou esse espaço aqui, para que nós estivéssemos juntos, reunidos, exaltando o teu nome, Pai, para que a sua palavra seja ministrada nas nossas vidas, que possamos sair daqui, Deus, transformados, possamos sair daqui confrontados aquilo que precisa ser confrontado, empurrados, impulsionados, potencializados, Senhor. Nós oramos, Deus, e colocamos esse tempo diante do Senhor. Pai, que no nome de Jesus o teu Espírito Santo venha e faça e mova os corações, Deus, que encontre um solo fértil, Deus, para as sementes que estão sendo lançadas, e que isso produza uma multiplicação, Deus, uma transformação que gere frutos em 100 vezes por 1, Deus, que haja uma multiplicação dessas sementes que estão sendo lançadas, Pai. Nós oramos, Deus, para que todo ataque na mente, no coração dos teus filhos caia por terra agora no nome de Jesus, que eles consigam, Senhor amado, se conectar à palavra e receber diretamente do teu Espírito Santo aquilo que está sendo liberado, Senhor. Que no nome de Jesus, todo o trabalho, toda ação, tudo aquilo que vem contrário àquilo que está sendo liberado, que caia por terra no nome de Jesus. Nós oramos, Deus, e clamamos para que o Senhor coloque os teus anjos ao redor dessa casa, Deus, e que no nome de Jesus, somente o Senhor, o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, Pai, e que os corações encontrem, Deus, realmente a sua palavra e o teu Espírito Santo, Pai. Assim nós oramos, assim nós te glorificamos, assim nós te aplaudimos e te exaltamos nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Eu quero te incentivar nessa noite. Eu quero que você abra a sua boca, onde você estiver, e que você comece a falar para o Senhor: Senhor, muito obrigado por... E fala alguma coisa que o Senhor fez na sua vida. 1, 2, 10, 100, 200 coisas. Aquilo que o Senhor fez na sua vida. Abra a sua boca e fale agora, vai. Não precisa ficar olhando para mim, olha para o Senhor agora. E comece a falar: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me libertou. Muito obrigado porque o Senhor me resgatou lá de onde eu estava. Daquele poço de orgulho, daquele poço de arrogância. Muito obrigado porque o Senhor me resgatou das drogas, da bebida. Vai falando aí, eu não sei qual que é a sua realidade, mas fala. Abra a sua boca e fala, vai. Engrandeça o nome do Senhor agora. Vai, agradeça a Ele. Reconheça a bondade do Senhor. Fala da bondade do Senhor, vamos? Vai lá, quero te incentivar. Abra sua boca, vai. Não esteja somente aqui nesse lugar. Participe desse culto. Nós estamos juntos cultuando ao nosso Deus. Você não veio para um show nessa noite. O show foi na sexta. Hoje você veio participar de um culto de adoração ao Senhor, onde juntos estamos reunidos e cada um está fazendo o seu papel e a sua função. Declare a bondade do Senhor. Vai, abra sua boca e fale. Fale, não deixe de falar, não deixe de participar desse momento. Reconheça, obrigado, Senhor, pelos filhos que o Senhor confiou nas minhas mãos. Senhor, obrigado pelo meu casamento. Obrigado, Senhor, pela empresa que eu trabalho. Obrigado, Paizinho querido, pela sua salvação. Muito obrigado porque o Senhor me resgatou do império das trevas. Muito obrigado pela família que o Senhor me permite fazer parte. Muito obrigado pela igreja da qual eu participo. Muito obrigado porque um dia o Senhor veio a essa terra, nasceu, viveu e morreu numa cruz pelos meus pecados. E hoje eu tenho livre acesso ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Agradeça. Vai, agradeça, aumente um pouquinho o volume, vai. Aumente o volume, não tem problema a pessoa do lado escutar, ela vai ficar feliz com o seu testemunho. Vai agradecendo, deixa com que a bondade do Senhor faça parte da sua vida agora. Deixa com que a bondade do Senhor se torne uma verdade sobre você. Se você sente a liberdade, dê um brado de vitória ao Senhor, dê um brado, um grito de agradecimento ao Senhor. Se rompa nesse momento agora. Você não precisa ficar falando baixinho. Ninguém falou que é para sussurrar, pode falar. Aumenta o volume da sua voz, fala: obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Deus.
Saia desse lugar agora, vai, aumente o volume, vamos. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado, Jesus, pela liberdade que nós temos nesse lugar. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Diga obrigado a Ele. Se você não tem mais do que agradecer, fala: Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pelo seu amor. E se você é grato ao Senhor, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dê um brado de júbilo ao Senhor nessa noite. Glorifica Ele. Diz que Ele é santo e poderoso. Abra sua boca e dê um grito agora, vai. Vamos junto. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Se a gente continua na palavra, Salmos 23, a palavra fala que o Senhor é o nosso pastor. A palavra nos garante que Ele nos conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas. A palavra diz que vai haver alimento, porque se Ele conduz para pastos verdejantes, vai haver alimento. Se Ele conduz para águas tranquilas, vai ter refrigério. Essa é a garantia que o Senhor nos dá, de que o bom pastor nunca vai faltar na sua vida. E eu poderia aqui ficar a noite inteira falando a respeito de promessas que existem na palavra a seu respeito, e que vão expressar quem é o nosso Deus. Tudo isso que nós falamos a respeito das promessas, da bondade, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, é sobre você que essas promessas estão dizendo, é sobre a sua pessoa, sobre a sua casa, é sobre a sua família. Por isso, lembre-se bem daquilo que o Senhor, o seu Deus, fez. Lembre-se bem. E quando a gente olha para os grandes nomes da Bíblia, os grandes nomes da Bíblia, todos eles passaram por momentos de grande desafio, sim ou não? Todos eles passaram por momentos desafiadores, momentos de grandes desafios, de grandes dificuldades a serem vencidas, momentos de tristeza, momentos de dificuldade. Todos eles passaram por esses momentos antes de receber a promessa propriamente dita do Senhor. Todos eles passaram. Uma coisa que eu acho incrível na Bíblia, gente, é que ela não esconde os erros dos grandes nomes. Ela mostra os erros. Quando a gente olha Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu erros no meio do caminho. E a palavra não deixou de fora esses erros. Por quê? Porque eles são homens igual a gente. E nós vemos que eles fizeram coisas grandiosas, mesmo sendo homens falhos. E que quando eles erraram, quando eles falharam, houve a misericórdia do Senhor para resgatá-los e levantá-los novamente. Por isso a misericórdia do Senhor existe até os dias de hoje, amém? E o mais incrível é que ela se renova todas as manhãs. Eu esperava pelo menos um amém nessa parte, mas está tudo bem. Entendo que todos eles passaram por momentos de grandes desafios. E o ponto é que muitas vezes, não você, mas alguma outra pessoa nesse universo, fica esperando viver as coisas quando tal coisa acontecer. Quando eu tiver tantos anos. Quando eu trocar de carro. Quando eu mudar de emprego. Quando eu abrir a minha empresa. Quando acontecer alguma coisa. E fica sempre esperando um quando. E aquilo vai começar a chegar. Mas quando isso acontecer? E aí deixa de viver as grandes coisas do Senhor. Perde a beleza daquilo que o Senhor tem feito hoje. Entenda que quando nós vivemos o quando acontecer isso, então eu me posiciono. Quando Deus fizer lá na minha família, então eu entrego a minha vida para Ele. Quando nós vivemos o quando, nós perdemos a alegria e a beleza de viver o presente. O agora. O tempo presente, eu não creio que o nome presente foi escolhido por acaso. Porque quando nós falamos sobre o tempo que passou, como que é o nome? Isso, pode falar.
Passado. Quando a gente fala sobre aquilo que há de vir, e hoje, e aquilo que a gente entrega quando a gente vai no aniversário, então o tempo de hoje é um presente do Senhor para nós. O tempo hoje é um presente do Senhor para você. Ah, pastor, você não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei, mas é um presente. É um presente porque está na hora de tomar fazer novas escolhas, tomar novas decisões, para que a sua vida seja transformada hoje. Entenda que o tempo de hoje é um presente. Uma vez, eu e a pastora estávamos reunidos com algumas pessoas. Quem conheceu o profeta Amaro aqui? Meu Deus do céu, senhorzinho, aquele estava sintonizado no céu, hein? Meu Senhor amado, pensa, era um senhor já de idade, e ele profetizava sobre a vida das pessoas, assim, de um jeito que é difícil de ver. E aí uma vez ele chegou para a gente, e falou assim: veja uma criança no seu colo, falando para a pastora, veja uma criança no seu colo. Na época, se eu fosse escolher, jamais eu ia querer ter um filho naquela época. Pensa um momento desafiador que a gente estava vivendo. Difícil, financeiramente falando, profissionalmente as coisas tentando se encaixar, e vem ele e fala: eu vejo uma criança no seu colo. Por um lado eu falei misericórdia, por outro eu falei amém, porque não tem tempo a profecia. Amém, a gente vai ser pai e mãe, glória a Deus por isso. Aí ele tomou um ar e falou: daqui 12 meses. Eu falei, eu morri, aí levantei de novo, ressuscitei, e ele fala: e eu vejo um carro grande. Eu acho que você vai precisar de um carro, pelo menos de uns 7 lugares na sua casa. Eu falei, meu Deus, a minha realidade financeira não me permite hoje, nem carro a gente tinha na época. E aí ele foi para o próximo e foi embora, e ficamos com a profecia ali, daqui 12 meses, eu falei, amém, glória a Deus, comecei a já ter um mini infarto no momento ali e tal. Mas aí, as coisas continuamos vivendo. E 12 meses depois, adivinha quem volta para Maringá? Profeta Amaro. E nós vamos ter uma reunião com ele de novo. E aí a hora que a gente chega para a reunião, eu me dou conta. 12 meses atrás ele falou que teria um bebê no colo da minha esposa, da pastora. E 12 meses depois estava lá a Catarina, no colo dela, na reunião que a gente estava com o profeta Amaro. O ponto é que a Catarina representa o cumprimento da profecia, sim ou não? Mas eu só fui viver a promessa quando ela nasceu? Eu já comecei a viver a promessa desde o dia que o profeta falou, porque a gente precisava treinar, né? Se é que vocês me entendem. Mas aí a pastora engravidou. E a promessa começou a ser vivida desde quando ela engravidou. O nascimento da Catarina foi só o cumprimento da profecia. Vocês entendem isso? Fica claro para vocês? Entendam que existe quando a gente pega Davi, por exemplo. Davi, ele foi ungido para ser rei. Ele estava lá no meio das ovelhas. Um dia Samuel chega na casa de Jessé e fala, reúne os teus filhos aí. Ele reuniu quase todos os filhos dele. E aí Samuel vai, não. Falou, acabou todos os filhos, cadê aquele que não tem mais ninguém? Não, tem mais um que está lá no campo, lá atrás das ovelhas, lá. Então manda chamar. Aí vem Davi, tudo sujo, tirando os matos da roupa e tal. Falou, é esse. E aí ele é ungido rei. E aí no dia seguinte, para uma carruagem real na frente da casa de Davi e leva ele para o palácio para que ele pudesse governar. Foi isso que aconteceu? Não. Existiu um tempo para que ele pudesse ser rei. E quando a gente olha para a palavra, a gente está falando de um tempo de 25 anos, desde que ele foi ungido até ele se tornar rei de Israel. Entendam que existiu um processo para que isso acontecesse. Foi um tempo para que isso acontecesse. Mas diga uma coisa, quando ele começou a viver a promessa do Senhor? Quando ele se tornou rei ou quando ele foi ungido? Entenda que ser coroado rei foi só o cumprimento da promessa de uma forma visual. Mas viver a promessa ele já começou desde quando ele foi ungido. Só que ele não foi ungido e já se tornou rei. Ele foi ungido e ele continuou cuidando das coisas do pai, do interesse do pai. Aí ele luta com os animais, depois ele vai e mata Golias. E aquilo foi validando e treinando ele para que ele pudesse se tornar o rei, sim ou não?
Foi um processo, ele se tornou general do exército, ele lutou batalhas, depois ele foi perseguido, e dentro da perseguição ele encontrou um Deus da qual ele ainda não conhecia, ele encontrou pessoas que se tornaram leais a ele, e tudo isso foi treinando Davi para que ele pudesse viver o reinado. Mas entendam que a promessa não começou quando ele foi coroado, o processo, o viver a promessa começou quando ele foi ungido. Entenda uma coisa, a preparação, o tempo de preparação faz parte da promessa do Senhor para você. Você tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida? Amém? Quem tem uma promessa? Dá um glória a Deus aí, fala um amém. Eu falei várias aqui. Eu falei várias que estão escritas na palavra que diz a seu respeito. Se nenhum profeta olhou para você e falou, você vai ter um filho daqui a 12 meses, que foi o nosso caso, a palavra do Senhor traz um monte de promessa aqui para aqueles que caminham com Jesus. E fala a seu respeito. Então não fique pensando, quando acontecer, eu vou viver. Não, não. A promessa já está acontecendo. Você já está vivendo a promessa do Senhor, amém? Você já está num tempo de preparação para que você viva coisas novas com o Senhor, para que você alcance lugares mais altos, para que quando você é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te coloca, para que novas portas possam se abrir, para que novos negócios possam chegar, para que o Senhor te confie em novas responsabilidades. Mas a promessa já começou e você já está vivendo ela, sendo que você perceba ou não. Mas essa é a verdade. Você já está vivendo. Perceba uma coisa, quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando nós falamos sobre a eternidade, a palavra do Senhor lá no livro de João, no capítulo 17, ele fala sobre a eternidade, que a eternidade é conhecer a Deus. Se a eternidade é conhecer a Deus, já está liberado para a gente conhecer a Deus, sim ou não? Quem já conhece pelo menos um pouquinho de Deus? Pelo menos um pontinho de Deus, você conhece? Você já começou a viver a eternidade. Não dá para você esperar, o dia que eu morrer, não, agora vai começar a eternidade. Não, a eternidade já começou. E aquilo que você está fazendo hoje, aquilo que você tem feito nos seus dias, já estão reverberando por toda a sua eternidade. A promessa já começou. Já está liberado conhecer a Deus. Se já está liberado conhecer a Deus, já está liberado viver a eternidade. Você não precisa morrer para que a eternidade comece sobre a sua vida. Já começou. E você precisa tomar uma decisão na sua vida. Hoje você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão. E a decisão é responder a pergunta com sinceridade e clareza. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Tem pessoas que seguem um Deus histórico, um Jesus histórico, que um dia veio, viveu lá naquela região do Oriente Médio. Foi escrito coisas incríveis a respeito dele, mas ele é só uma história. Existe a possibilidade de que aquele Jesus que veio lá na região do Oriente Médio, que viveu um tempo naquele lugar, que escreveram coisas incríveis a respeito dele, ele não é só um Jesus histórico, porque ele nasceu, viveu e morreu numa cruz pelo meu e os seus pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e a partir do momento que ele ressuscita, ele muda a história do universo, ele muda a história do universo, porque eu e você estávamos afastados, destituídos da glória do Senhor, mas agora nós temos acesso, porque não foi um Jesus histórico que veio, que está escrito na história dos livros, mas é um Jesus vivo e real, o Filho de Deus que nasceu a essa terra e trouxe um tempo de poder para a gente poder viver. Ele pode ser o Jesus histórico na sua vida, ou você pode entronizar Ele como o Senhor da sua vida, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o início, o fim, aquele que era, que é e que há de vir, é o Todo-Poderoso, e aquele que Ele fala eu sigo, porque eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Você tem que tomar uma decisão. Não tem como você viver rendendo a sua vida ao Senhor, esperando viver as promessas, esperando com que um dia algo aconteça. Não tem como você viver as promessas do Senhor colocando Jesus como um Jesus histórico no seu coração, porque as promessas estão aqui liberadas. O ponto é, aonde Jesus está no seu coração? O Jesus histórico, você pode reconhecer Ele
pode dizer que fez coisas incríveis, mas você não crê nas promessas. O Jesus histórico, as promessas são para os outros, a promessa é para um outro tempo, a promessa é por aquele tempo vindouro que ainda há de vir, que um dia viveremos a eternidade. Mas o Jesus Senhor já liberou sobre a mim e a sua vida para vivermos coisas ainda mais incríveis daquilo que Ele viveu nessa terra. Quem é Jesus para você? Qual é a posição dele no seu coração? Quando nós falamos a respeito de Abraão, Abraão era conhecido como o quê? Fala para mim. Alguém lembra? O tio da fé. Abraão era conhecido como o quê? O pai da fé. O pai da fé. A gente precisa aprender com esse cara. Meu Deus, se ele é chamado de o pai da fé, eu quero ter fé, eu quero ser um cara de muita fé. Então eu preciso aprender com Abraão. Entenda que quando Abraão tinha 75 anos, o Senhor o convida a uma jornada. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Uma terra incrível. Pega tudo que você tem e parte. Abraão não tinha um Deus histórico no coração. Ele não tinha um Deus que um dia fará. Ele tinha um Deus firmado no coração dele, que era o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Entendam que na página anterior da palavra, ele acabou de fazer uma aliança com Melquisedeque, entregando o dízimo num tempo que ainda nem existia menção sobre isso na palavra. Mas ele faz uma aliança com Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus vivo. E aí vai lá, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Em torno de 75 anos, ele recebe essa palavra. E na promessa do Senhor para ele dizia: farei de ti uma grande nação, um grande povo. Qual que era a realidade de Abraão? Nenhum filho. Ele não tinha nenhum filho. Sua esposa não podia engravidar, mas ele recebeu uma promessa do Senhor. E ele começa a caminhar dentro dessa promessa. É para eu mudar, Senhor? Então a palavra diz que de imediato ele pega todas as coisas dele, chama o caminhão da mudança, coloca tudo dentro e parte para um lugar onde o Senhor ainda iria mostrar. E vai. E eles começam uma viagem de procura por uma terra, por uma pátria, por uma nação, por uma Jerusalém que ainda seria revelada. E existe uma promessa. Um grande povo. Um grande povo precisa ter o quê? Descendência, sim ou não? Para que um casal se torne um grande povo, precisa ter descendência. Eles ainda não tinham filhos, mas eles criam num Deus poderoso que poderia mudar a história. E eu imagino que eles começaram a tentar. E foram caminhando e seguindo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Deus é Deus, passa-se 1 ano. Deus é Deus, passam-se 5 anos. Deus é Deus, passam-se 10 anos. Deus é Deus, passam-se 15 anos. Deus continua sendo Deus. E o tempo vai passando. E os anos vão passando. Até um determinado momento eles pensam: eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada. Eu acho que só ser fiel à palavra não está dando. Vamos ajudar Deus. E eles têm uma brilhante ideia. Abraão, pega a serva aqui. Tem um filho com ela, porque dessa relação acho que vai sair o herdeiro. Acho que é isso que está faltando a gente fazer. E eles resolvem ajudar a Deus. Quantas vezes a gente quer ajudar a Deus? Quer colocar a mão onde a gente não deve, quer fazer o que não pode. Vem uma proposta de negócio, mas ela é meio torta, porque ela não condiz exatamente com a legislação, se é que vocês me entendem. Mas talvez eu vou abrir mão, porque eu acho que essa é a oportunidade que Deus está me dando de mudar a minha realidade. E, não, agora, né, como vai mudar a minha realidade financeira, eu vou poder abençoar o reino de Deus. E a gente quer dar uma ajuda para Deus. E tudo que Deus pediu é: confia na minha promessa e continua caminhando. Confia na promessa e continua caminhando. Seja fiel à palavra. E aí eles resolveram dar um jeito, ajudar a Deus. Isso já tinham se passado anos. Moisés aqui na história ele já estava com 86 anos. E eles vão tentar ajudar a Deus. E eles conseguiram fazer com que a promessa caminhasse dessa forma, sim ou não? Não, porque não era isso que Deus tinha falado. Mas os anos foram se passando. 20 anos depois, o casal continuava sendo um casal. Era uma família, mas uma família sem filhos ainda.
Mas existia uma promessa sobre a vida deles, e eles continuaram caminhando nisso. Até que o Senhor os visita novamente. Aos 99 anos, Abraão tinha 99 anos, a promessa foi aos 75. Chega aos 99, Gênesis capítulo 17, verso 4. A palavra do Senhor diz assim: da minha parte, essa é a minha aliança com você. Deus falando, tá? Da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações. Quanto tempo se passaram da promessa? Cara, 24 anos já tinham se passado. 24 anos já tinham se passado. Mas ele vem e fala assim: você será pai de uma multidão de nações. E ele continua: já não será chamado Abrão, agora seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de uma multidão de nações. Imagina a cabeça de Abraão. Deus prometeu nações, mas a gente não tem filho. A gente não tem filho. Essa é a realidade que a gente olha aqui. O tempo presente é essa realidade. E aí ele continua ainda: eu o tornarei extremamente fértil. De você farei nações e de você procederão reis. Se a gente pula um pouquinho lá para o versículo 15, Deus também disse a Abraão: quanto a Sarai, sua mulher, você já não chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Pensa na palavra. A gente continua um pouquinho aqui, se a gente ler mais um pouquinho, a palavra vai falando assim que Abraão riu. Ele prostrou ao chão e riu. Não duvidando que esse Deus está de brincadeira, não. Ele riu pensando: como será que isso vai acontecer? Porque se eu olho o meu entorno, essa realidade é impossível hoje. Eu tenho 99 anos, minha esposa também já está de idade. Como será que isso vai acontecer? Eu acho que a gente não está nem mais jogando aqui, não está tendo mais, nem namora mais. A gente só está vivendo, já passou essa fase aí. E Deus olha aquela realidade ao entorno de Abraão e de Sara e fala: isso aqui para mim não é um limitador. A realidade que se vive hoje não é um limitador, porque Deus pode mudar toda a história assim. Deus pode mudar a sua realidade assim. Aquilo que você vive hoje não limita Deus. Entenda que às vezes a gente fica pensando: mas como que Deus vai fazer? Como que Deus vai agir? Talvez igual Abraão e Sara, eu vou aumentar o leque de possibilidades para que Deus possa me abençoar. Então pega a serva aqui, porque talvez era isso que estava faltando. E a gente fica tentando dar um jeito ou imaginar como será que Deus vai fazer. E Deus é Deus. Se nós pudéssemos entender a Deus, Ele não seria Deus. Se nós pudéssemos pensar em todas as possibilidades de que Deus tem para nos abençoar, nós estaríamos limitando Deus a uma mente humana. E Ele é Deus. Fala comigo, Deus. Ele é Deus, acima de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, Ele criou todo o universo. Ele não copiou nada e Ele nem melhorou, porque melhorar algo pronto é muito mais fácil do que criar, sim ou não? Muito mais fácil, mas Ele não precisou ver algo para que Ele melhorasse. Ele simplesmente disse: haja e ouve. Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus que cria caminhos onde ainda não tem. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que abre portas. Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus é um Deus bom. Deus nos permite viver aquilo que nós estamos vivendo. Assim como a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o daqueles que amam a Deus, de acordo com o seu propósito. Uma coisa você pode ter certeza: Deus é bom. E tudo que Ele faz é bom. Ele é bom. Entenda que quando já parecia improvável, quando o cenário já era totalmente desfavorável, vem o Senhor e ministra uma palavra tipo a essa de hoje. Qual é a sua impossibilidade? Qual é a impossibilidade que existe na sua vida hoje? O que é aquilo que tem roubado a sua mente e o seu coração?
Domingo passado nós falamos a respeito de tirar os olhos das promessas e trazer os olhos somente para o hoje, assim como o Senhor nos alerta. Não fique preocupado com aquilo que há de comer, de beber e o que vai vestir, porque é os ímpios que se preocupam com essas coisas, porque o Senhor, o seu Deus, sabe da sua necessidade e Ele nos orienta. O que é para a gente fazer então? Busque, pois, em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que tem tirado a sua preocupação? Ou o que tem trazido tristeza? O que tem te feito parar? Deus é um Deus de possibilidades. Deus muda histórias por completo. Um dia eu estava em Maringá, no outro dia eu mudei para Umuarama e minha vida mudou por completo. Eu nunca imaginei morar em Umuarama, mas um dia o Senhor falou, é para Umuarama que você vai. Eu falei, amém. E nós chegamos em Umuarama e minha vida foi transformada por completo. Ele mudou uma pecinha, sem querer menosprezar, mas uma pecinha do tabuleiro gigantesco da estratégia de Deus. 160 quilômetros de lugar. Mudou, e minha vida mudou por completo. De algo que eu nunca imaginei. Deus é um Deus de possibilidades. Fala com Deus é um Deus de possibilidades, vai. Pensa naquilo que você está vivendo, que tem roubado a sua paz, a sua tranquilidade, que tem parecido gigantes muito maiores do que o poder de Deus, e declara isso. Deus é um Deus de possibilidades. Fala como um profeta na sua vida. Deus é um Deus de possibilidades. Quando você volta às promessas de Deus sobre a sua vida, volta para as promessas de Deus na sua vida, quais são as impossibilidades? Quais são as impossibilidades? Tudo começa na decisão que você precisa tomar hoje. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Qual que é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Porque se Deus é Deus na sua vida, as promessas vão se cumprir. Você crê nas promessas, você acredita naquilo que a palavra está falando. Se Deus não é Deus na sua vida, isso vai mudar hoje no nome de Jesus. Porque aí você não olha mais para as impossibilidades, você olha para um Deus que é o Deus do impossível. O Deus das causas perdidas, como diziam. Esse é o nosso Deus, é nele que nós confiamos. Mais incrível é que em Romanos capítulo 4, verso 17, Paulo comenta essa parte da história. Lá no versículo 17 ele diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus. O que Abraão fez? Ele creu, ele acreditou em Deus. Ele ouviu as promessas do Senhor, ele acreditou nas promessas do Senhor. Aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se elas existissem. Não fique tentando entender o que Deus vai fazer, não fique tentando achar o caminho do que Deus vai fazer, porque geralmente Ele traz alguma coisa que ainda não existe para a existência. Ele cria alguma coisa nova, Ele simplesmente estala os dedos, ou Ele pensa, ou Ele fala, ou Ele declara e a sua vida muda por completo. Não tente entender Deus. Não tente entender Deus, somente creia nas promessas do Senhor, creia naquilo que Ele tem falado, creia nas promessas que estão escritas na palavra, creia na promessa do Senhor. E aí, diante daquela dificuldade, diante daquele cenário, daquela impossibilidade, Abraão no versículo 18, Abraão contra toda a esperança. O que era contra toda a esperança? É eu olhar ao meu redor e não ter saída. Falei, puxa vida, não tenho o que fazer, não tem o que acontecer aqui nesse lugar. Contra toda a esperança, não tem como as coisas mudarem. Ele olhava para ele, falou, ter filho hoje vai ser um desafio, hein? Tipo, impossível assim. Ele olhava para Sara e falava, impossível a gente ter um filho. Contra toda a esperança. A gente continua o versículo, contra toda a esperança, em esperança creu. Independente do cenário que você está vivendo, independente da realidade que você está vivendo, existe um Deus que é o Deus do impossível. Mesmo que tudo ao seu redor diga que é impossível, mesmo que tudo ao seu redor jogue contra a esperança, em esperança no Senhor, você pode crer na mudança e na transformação. Contra toda a esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações.
como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E a história de Abraão e a história de Sara muda por completo, de uma vez que eles decidiram crer, mesmo que tudo jogava contra. Olha o seu entorno, olha a sua vida. Pensa sobre a sua vida agora. O que significa contra toda a esperança na sua vida? Quais são os desafios, as dificuldades, as impossibilidades? Qual é o cenário que você vive? E o que Deus, fala para mim, o que Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer é mentir. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir porque Ele é a verdade. Ele não vai mentir porque Ele é a verdade. Deus não pode pecar porque Ele é santo. Deus também, Ele não pode mudar o seu caráter. E Deus também não pode quebrar a sua palavra. Ele é imutável. Deus, é sobre Deus que nós estamos falando. Entenda que Deus, Ele é especialista em transformar as nossas más escolhas em crescimento. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Ele é especialista em pegar toda a caca que a gente fez e transformar isso e trabalhar para que coopere ao nosso favor. Nós não deixamos de colher as consequências, mas Ele transforma no final da história. A gente vai poder glorificar Ele, falar assim: Deus, obrigado pela transformação que o Senhor gerou na minha vida, obrigado por toda a mudança que o Senhor produziu na minha vida. Deus, obrigado porque eu posso declarar que o Senhor continua sendo Deus. Você pode dizer isso agora? Deus continua sendo Deus. Fala. Deus já está fazendo. Deus já está fazendo na sua vida. Abra os olhos. Deus já está fazendo na sua vida. As promessas de Deus já estão sendo vividas. As promessas do Senhor já estão sendo vividas. O que você precisa fazer é alinhar a sua vida ao Senhor, é obedecer a palavra do Senhor e acreditar. Coloca Deus no lugar dele, Deus como Deus da sua vida, e creia nas promessas. Deus já está fazendo. Abra os olhos. Deuteronômio 7,18. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, já fez. O que Ele já fez na sua vida? Peço que o louvor já volte. Mas se a gente continua em Romanos capítulo 4,19, a palavra fala: sem esmurecer na fé, sem desanimar na fé, sem pestanejar na fé, sem ao menos bater um pouco de dúvida na vida dele, sem isso, sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Abraão, né? Já estava sem vitalidade, porque ele tinha aproximadamente 100 anos, e de que o ventre da Sara já estava sem vigor. Ele reconheceu isso, ele sabia que existiam impossibilidades aos olhos dele. Ele sabia que o cenário não era favorável, o cenário era totalmente contrário. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Você consegue, mesmo em meio ao que você está vivendo, glorificar o Senhor? Nós cantamos, nós declaramos que Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. Isso é glorificar o Senhor, mesmo em meio àquilo que está vivendo. Talvez a promessa ainda não se consolidou, mas você já está vivendo a promessa. Você consegue glorificar o Senhor em meio àquilo que você está vivendo? Entenda, o primeiro passo é alinhar o coração ao Senhor, e você pode glorificar Ele em meio à realidade que você está vivendo. E ele continua no versículo 21, porque estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se Deus é Deus na sua vida, Ele é fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ah, dá um amém. Estou falando sobre você, estou falando sobre sua vida, estou falando sobre as promessas de Deus sobre a sua vida. Sabe o que é mais incrível? É que às vezes a gente está vivendo as coisas e parece que não tem saída, parece que não tem solução, parece que as dificuldades são tão grandes e parece que a nossa realidade nunca vai mudar, até que mude. Parece que aquilo que está vivendo vai ser a realidade para sempre, até que mude. E de repente, quando você se dá conta, a sua realidade mudou e você nem percebeu onde foi a mudança.
Deus agiu e Deus fez. Deus nos concede presentes. Deus nos concede o presente como um presente e coisas a serem vividas nesse tempo. E a gente começa a viver a nossa vida e deixar com que as turbulências do dia a dia, com que os desafios do dia, eles comecem a falar mais alto do que a voz do Senhor. E aquilo que era para nos alegrar, começa a ser um motivo de tristeza, de desafio, de dor, de tristeza. E aquilo nos distancia, aquilo nos desconecta das promessas do Senhor. Nós sabemos, Deus é Deus, sim, Deus é Deus, Deus é poderoso, mas você não tem a capacidade de conectar aquilo à sua realidade, de trazer para você. Isso é pessoal. As promessas do Senhor não falam a respeito somente do povo de Israel no coletivo, mas fala a respeito do pessoal, do individual, de você viver os planos do Senhor nessa terra. E isso já começou. E aí o inimigo vai te conduzindo para um lugar de inércia. O inimigo vai te conduzindo para um lugar de impossibilidade, de que a sua realidade nunca vai mudar. Por isso que você precisa tomar uma decisão nessa noite. A decisão é Deus sobre a sua vida? Se Deus é Deus sobre a sua vida, as promessas vão acontecer. Se até agora Deus não estava sendo Deus na sua vida, essa é uma noite de mudança. É uma noite de você reconhecer e declarar que Deus continua sendo Deus na sua vida. Não somente que Deus continua sendo Deus, mas traz essa realidade para você agora. Quando nós olhamos Abraão, mesmo em meio a toda a realidade, mesmo em meio a todos os desafios, mesmo em meio a contra toda a esperança, ele creu. Percebam o processo. Primeiro, ele reconhece que haviam desafios, que haviam impossibilidades. Ele não nega a realidade. Não é fazer, não, minha vida está tudo bem, está tudo bem. Não é isso. Temos problemas, temos desafios, temos coisas a ser vencidas. A primeira coisa é reconhecer. A primeira coisa é admitir. E admitir e reconhecer é poderoso. É poderoso, às vezes dói, mas é poderoso, porque é o início da transformação. Às vezes admitir que a realidade que essa é a realidade dói, porque nos faz trazer a responsabilidade daquilo que nós estamos vivendo hoje para nós. É pegar a realidade e falar, verdade, aquilo que eu vivo hoje, essa impossibilidade que eu vivo hoje, fui eu que gerei com as minhas decisões e as minhas escolhas. E dói porque às vezes parece que você falhou, e você vai falhar se você continuar nesse lugar. Mas se você reconhecer e colocar diante do Senhor, já é o início da vitória. A segunda coisa, primeiro ele reconheceu a realidade que ele estava vivendo. Ele teve coragem de admitir aquilo que ele vivia. E depois, a segunda coisa foi crer na promessa. Dizer, eu creio naquilo que Deus falou. Eu creio naquilo que Deus fala. Eu creio em Deus. A segunda coisa é crer e declarar isso. Eu creio nas promessas do Senhor. Trazer isso à realidade. Por mais que às vezes no meu coração ainda existem dúvidas, e eu começo a declarar, Deus é grande, Deus é poderoso, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio que o meu Deus é poderoso para mudar, eu creio que Ele é um Deus do impossível, eu creio que Ele é um Deus das causas perdidas, eu creio que Ele é um Deus que mesmo contra toda a esperança eu posso crer, porque em esperança Ele vai mudar a minha realidade. E você começa a declarar, e essa verdade começa a entrar no seu coração. E depois que essa verdade começa a entrar no seu coração, você pode começar a glorificar Ele. Senhor, eu te glorifico porque o Senhor é bom. Eu te glorifico porque o Senhor é grande. Eu te glorifico porque o Senhor é poderoso. Eu te glorifico pela realidade que eu ainda vou viver. Mesmo que ainda as coisas não aconteceram aos meus olhos, eu creio que eu já estou vivendo a promessa. Por isso eu te louvo, Senhor. Por isso eu te glorifico, Senhor. Por isso eu te adoro, Senhor. Mesmo em meio aos desafios e dificuldades, eu glorifico ao Senhor. Eu reconheço que Ele é bom, eu reconheço que Ele é poderoso, eu reconheço que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Deus do impossível e que Ele cumpre as promessas. E vai gerando no seu coração uma plenitude, uma paz, um contentamento,
um convencimento, uma certeza de que Deus continua sendo Deus. Reconheça a sua realidade, creia na promessa, glorifique a Deus. Esse é o caminho. Eu não sei qual é a sua impossibilidade, eu não sei o que joga contra toda a esperança na sua vida hoje, mas eu quero te convidar a levantar do seu lugar e entregar isso no altar do Senhor. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Essa é uma noite de esperança. Essa é uma noite de esperança. Mesmo contra toda a esperança, existe esperança, porque Deus continua sendo Deus. Reconheça a sua realidade. Reconheça, coloque em palavras a sua realidade. Creia na promessa. Declare a promessa do Senhor sobre a sua vida. E terceiro, termine glorificando o Senhor, glorificando a Deus. E eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor agora, responda a essa palavra. Reconheça, creia, glorifique, reconheça, creia, glorifique, entregue ao Senhor agora todas essas impossibilidades, entregue ao Senhor toda a falta de esperança, tudo aquilo que joga contra a esperança, entregue ao Senhor. Vem. Entregue ao Senhor toda a falta de esperança, toda a impossibilidade. Deixe com que o Senhor haja, deixe o Senhor fazer, deixe o Senhor mover. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus.